Oi, turma, boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre os aspectos naturais do continente americano. Inicialmente, sobre a geomorfologia do continente americano. O continente americano, em comparação com os demais, ele ocupa a maior extensão no sentido norte-sul, fato que influencia a sua grande diversidade natural. O relevo, que são formas da superfície terrestre, foi formado pela ação de agentes internos e externos, como é o caso da falha de San Andreas, que foi influenciada pelo tectonismo, que consiste no movimento das placas tectônicas. Já o agente interno é o Grand Canyon, que ele vai ser entalhado pelo processo de erosão do Rio Colorado. Por sua vez, é considerado como um agente externo. Esses tipos de relevo eles vão ser classificados em três formas, principalmente, que são as montanhas, os planaltos e as planícies. As montanhas elas vão se estender toda a porção oeste, desde o Alasca até o extremo sul da América do Sul, e vai ser por consequência dos processos orogenéticos. O que são esses processos? São movimentos horizontais das placas tectônicas que vão formar as cadeias montanhosas. As montanhas rochosas da América do Norte, elas se formaram a partir do choque entre as placas do Pacífico, e a norte-americana continental, ela foi dobrada. Já no caso da América do Sul, a placa de Nazca, que é a placa oceânica, ela é mais densa e ela mergulhou em direção ao manto, sendo reabsorvida e dando origem à fossa oceânica. A América do Sul, um exemplo desse ponto culminante da América do Sul pode ser exemplificado como o Aconcagua, que é essa imagem bem aí que vocês estão vendo, que é uma vista aérea, que é o ponto culminante da área da América do Sul. Ela possui 6.961 metros de altitude e fica localizada na Cordilheira dos Andes. Já as montanhas rochosas, elas apresentam médias altimétricas em torno de 4.000 metros e elas vão cruzar o Canadá e os Estados Unidos. O ponto culminante dessa formação é o Monte McKinley, ou Denali, que é nessa imagem aí, como vocês podem observar. Ela é uma vista parcial do Monte Denali e o Lago Onde é o ponto culminante da América do Norte, com 6.190 metros. Os planaltos eles foram formados por processos geológicos antigos, já inativos, que não estavam mais em atividades, e eles apresentam altitudes menores em relação aos dobramentos. Os planaltos canadenses eles são localizados na Península de Labrador, Planalto do Apalache, e também tem os planaltos das Guianas e da Patagônia na América do Sul. Em relação às planícies, elas têm um pouco desnível no terreno, nas quais predomina o processo de sedimentação. Entre as principais planícies, nós podemos destacar a Amazônica, a Platina, as planícies costeiras e a do Mississippi. Essa imagem aqui do livro de vocês é uma vista da planície amazônica, que já é bem conhecida porque vocês com certeza já devem ter visto em vários livros, em jornais, novelas, enfim, vocês já devem conhecer. Para quem não conhece, essa é o relevo da planície da Amazônica. Os recursos minerais é importante também falar porque eles vão ter extrema importância para a sociedade. Eles vão tratar de substâncias formadas há milhões de anos e que são encontradas na Terra. Esses recursos eles vão ser importantes para a fabricação de habitações, automóveis, joias, pontes e diversas mercadorias que usamos em nosso cotidiano. Podemos destacar algumas reservas importantes na América, como o Chile, que tem a maior reserva de cobre do mundo, cerca de 27%. Tal recurso ele vai ser utilizado principalmente na produção de materiais condutores de energia elétrica. Já no Brasil, nós podemos destacar o ferro, que é o terceiro país maior em reservas e na produção mundial do minério, com 13% total mundial. Isso numa pesquisa que aconteceu em 2014. O ferro ele pode ser utilizado na produção de aço, ligas metálicas, máquinas, automóveis e etc.
Essa imagem a seguir, ela retrata a extração de minério de ferro no programa Grande Carajás, que é uma empresa administrada pela Vale, que é uma mineradora multinacional brasileira. Ela tem uma área de 900 mil quilômetros quadrados e vai abranger tanto os estados do Pará, quanto Tocantins e algumas partes do Maranhão. Outro recurso também importante é o petróleo, que ele vai ser encontrado em alguns países, principalmente na Venezuela, no Canadá, no México, nos Estados Unidos, no Equador e no Brasil. Esse recurso é muito importante como fonte de energia, além de ser utilizado na fabricação de plásticos, roupas, inseticidas, solventes, borrachas e entre outros. O Canadá, o Brasil e os Estados Unidos, eles também têm grandes reservas de urânio. Esse recurso ele pode ser utilizado como fonte de energia em usinas nucleares e na medicina, e ele é implantado no diagnóstico e na terapia de algumas doenças. E na área militar, ele tem serventia até na área militar. Ele serve para a produção de armas nucleares. Em relação à hidrografia do continente americano, é importante destacar algumas bacias hidrográficas super importantes do continente. É também importante falar que a presença de elevações na porção oeste do continente americano, ele vai influenciar a hidrografia do continente, pois as principais bacias hidrográficas, elas vão apresentar rios que vão escoar no Oceano Atlântico. Como eu já falei para vocês, as bacias hidrográficas, elas são uma área drenada por um rio principal e seus tributários, ou seja, suas vertentes, que parece uma raiz, onde aquelas vai ter a parte principal e onde vai ter os galhos no fim, dali vai significar uma bacia hidrográfica. E existem vários tipos de bacias hidrográficas. No mapa da página 378, vocês podem estar dando uma olhada para certificarem a quantidade de bacias hidrográficas que tem. No hemisfério norte, as principais vertentes são a Ártica, a do Pacífico, a do Atlântico e a do Golfo. O rio Mississippi, que é essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, ele é muito importante como via de transporte de mercadoria nos Estados Unidos. A principal vertente na América do Sul vem ser a Atlântica, com destaques para as bacias hidrográficas tanto amazônica e platina. A bacia amazônica ela vai ser formada pelo rio Amazonas, logicamente, e seus afluentes, e ela vai apresentar uma área de 6,5 milhões de quilômetros quadrados. E a parte da bacia amazônica que abrange a planície amazônica, ela é intensamente utilizada para navegação. E a bacia platina, ela vai ser formada pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai. O trecho da bacia platina que compreende o rio Paraguai é utilizado para transporte de grãos e minérios. Já os trechos que compreendem os rios Paraná e Uruguai, eles são intensamente usados para a produção de energia. Todos os rios da América eles são importantes do ponto de vista socioeconômico. A utilidade de cada um varia de acordo com as condições climáticas e o tipo de relevo, mas só que todos são aproveitados para navegação, irrigação, pesca e obtenção de energia elétrica. Essa foi a primeira parte da aula da unidade 1. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.